Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento Aberto, acabando mais uma temporada hoje com meu amigo Marcelo Carvalhes. Obrigado pelo convite, como sempre, não é a primeira vez, e é sempre um prazer estar aqui com você. Obrigado, eu que agradeço, Carvalhes. Vamos lá, para quem não viu outro episódio, quem é Marcelo Carvalhes? Bom, eu algum tempo já de mercado, né, quase 30 anos de mercado, economista de formação, atualmente CIO da Aquavero e o gestor responsável pelas carteiras da Vin Asset, que é um family office dentro do grupo da Aquavero. Então, assim, uma apresentação rápida. Eu fui um dos fundadores da Claritas lá nos anos 90, final dos anos 90, então a experiência de gestão de recursos e gestores independentes, etc., vem de longa data e você conhece melhor do que eu toda a Não, trajetória. Então, uma pessoa modesta. Eu era não, muito. acho que é importante dizer, eu mudei, em 2015, eu mudei para os Estados Unidos, eu moro lá, morava desde 2015 até agora, e essa semana, semana passada, na verdade, eu voltei para o Brasil com o objetivo de ficar aqui bem mais tempo. Então, assim, a partir de agora, completo a minha jornada de permanência nos Estados Unidos. Ainda mantenho a minha base ali e tal, devo ir com uma frequência um pouco menor, mas com a base agora, daqui para frente, mais tempo no Brasil e mais tempo aqui. Vai ficar aqui mais tempo aqui no nosso calor brasileiro, né? Tá Exatamente. certo, tá certo. Velhos, aproveitando então esse teu Brasil, Estados Unidos aqui e tal, e a gente hoje, né, tem o fato que é um presidente americano que acho que nunca antes na história dos Estados Unidos teve alguém tão performático, vamos chamar assim. Mas essa performance tem também um preço na economia, que é mais volatilidade e tudo. E aí, puxando a conversa, acho que não tem como não começar nosso papo aqui falando sobre o tarifaço, né, e essa política americana mais intervencionista também na economia. Eu queria ver como é que você, visão de quem estava lá até pouquinho tempo, até a semana passada, como é que você está vendo e como é que é o olhar de lá, de quem está lá dentro sobre isso? Eu tenho que fazer um disclaimer, né? Porque eu sou cidadão americano, eu votei no Trump, votaria de novo no Trump, apesar de tudo. Eu sei que isso daí já vai gerar algum certo Mas a liberdade é repúdio, tudo. exatamente. Mas acho que é bom dizer, porque eu acho que muitas das críticas que a gente vê e ouve, né, da condução da política, elas têm um pouco de um viés que é natural, um viés político e um viés mais à esquerda ou contra, vai, a maioria das decisões do Trump. Acho que Assim que é bom. Opiniões divergentes é sempre bom. e assim, eu não sou, eu não quero defender ninguém sem nenhum fundamento e não é esse o objetivo. E acho que é bom também dizer o seguinte: eu mesmo sendo, eu sou membro do Partido Republicano lá, voto nas É primárias. isso. Mesmo assim, eu não sou, vamos dizer, trampista, né? Eu não sei se a gente pode dizer esse Você termo, mas não, eu não, não. não acena a Nas cabeça para. primárias, até nas primárias eu votei no DeSantis, que é o governador da Flórida. Eu acho o Trump é um cara muito, ele divide muito, ele é muito, como você falou, performático, ele é muito intenso, e ele tem um método complexo. Mas o que eu acho, assim, no mínimo, para dizer, Depois eu falo o método que eu fiquei curioso. método questionável até. Dentro do próprio Partido Republicano, isso daí é questionável. Depois a gente entra nos detalhes ali das brigas de bastidor, mas existe, sim, não é um unânime. É só olhar o que que aconteceu A com o Elon votação. Musk Tá. A votação do recentemente. pacote também, que foi. Isso tudo isso revela assim, algumas fraturas, algumas fissuras dentro da unidade do próprio Partido Republicano. Mas acho que qual que acho que é a mensagem importante aqui? Eu acho que, bom, primeiro, ele não está fazendo nada de forma sem pensar, de uma forma atrapalhada ou sem plano. Existe um plano. Você Tá. pode questionar se esse plano é bom ou ruim, mas existe um plano. E eu acho assim, se a gente puder resumir um pouco da história, ele ele percebeu, já vinha percebido, essa percepção já vinha desde o primeiro mandato. Então teve esse primeiro mandato que ele perdeu a eleição, mas essa percepção de uma perda de hegemonia dos Estados Unidos em relação ao mundo, ela já vinha sendo
Não, mas olhando os sendo. indicadores econômicos, é até Mas verdade. é mais que indicador. É você pensar na história de longo prazo. Como é que funciona? Os Estados Unidos se beneficiou enormemente pela política que ele mesmo incentivou, que é basicamente você abre mão da sua industrialização, gerando déficits comerciais com todos os países. Você abre mão da sua, então a sua indústria migra para países onde o custo é mais barato. Você tem déficits estruturais comerciais de longo prazo e o benefício dessa política é justamente você ter a sua moeda como moeda de referência de reserva de valor global. Ok. Esse foi o trade dos últimos, sei lá, 50 anos. Só que acontece com esse modelo, é um modelo que funcionou. Então, assim, os Estados Unidos nunca teve problema de emissão de dívida, né? Nunca houve um questionamento que você, como você detém a senhoragem global, você precisa se preocupar com a sua moeda. Sua moeda é a moeda de troca global. Sim. Só que isso gera um endividamento crescente. O que acontece quando você estica esse prazo muito tempo? Você passa a ter questionamentos se que esse excesso da dívida começa a ter questionamento no fundamento da sua moeda. Então, todo o benefício que você conquistou por conta dessa política de globalização, de déficits comerciais crescentes, etc., ela acaba perdendo o grande benefício, que é o benefício No de longo você ter prazo. liberdade de fazer dívida quando você quiser. O Trump percebeu isso e falou: bom, eu preciso começar, eu quero endereçar esse problema, porque, na verdade, o problema dos Estados Unidos, a gente já falou sobre isso até antes, não é exatamente a industrialização é a dívida, crescente dívida e o questionamento dessa dívida no tempo. Tá. E ele falou: eu tenho essa Isso é a preocupação. sustentabilidade. Ah, A será que vai sustentabilidade conseguir da dívida pagar essa americana, dívida e exatamente. tal? Esse é o grande preocupação dele. Então, pronto, o Isso alerta fica, é, ó, estou em um problema aqui que vai dar ruim porque as vai, pessoas vão porque começar a vai começar a deteriorar. questionar isso. E aí o que acontece? Qual que é o... Você financia isso com juro zero, ou negativo, que a gente viu isso por muito tempo. É, Mas com a você, Alan Greenspan foi assim. com o juro a 4,5, é outro problema, e é muito mais sério. Aí o crescimento da dívida vira explosivo. E a gente piora o cenário quando a gente olha um pouquinho mais para trás, olha 10 anos para trás, nem, então um pouco menos de 10 anos, um pouco mais de 10 anos para trás, descobriu a mágica de não ter mais crise, né? A expansão Bom, monetária como solução dos problemas, isso isso você até começou em comentou no outro 2009. episódio. Isso começou em 2009, deu certo, né? Tirou mudou o problema, né? Você expandiu a base monetária de uma forma absurda. E quando veio a pandemia, se repetiu Isso a uma mesma década, né? receita. Uma Uma década. década só. Começou em 2009, 2022 a coisa tomou uma proporção ainda muito mais séria, muito maior do que a gente já viu, do que nunca foi visto antes. Só que então, quando a gente olha essa dívida crescendo exponencialmente, e aí você junta os dois dos piores problemas, porque a dívida cresceu por expansão de base monetária, a receita básica para a inflação. E o remédio para a inflação é juros. Então você tem que crescer, você tem que aumentar juros no momento onde a dívida está alta e está crescendo. E aí Ah, o Trump percebeu isso. Ele falou: pô, nós temos um problema na mão. E aí muita gente fala: não, mas ele quer mudar usar as tarifas para transformar os Estados Unidos num país industrializado. Isso é um discurso. Isso é impossível de ser efetivado. Vamos ser bem realistas, assim. e você acha que ele tem consciência disso? Eu acho que ele tem. Tá. Então Ele, explica, ele tem explica por aí. várias razões. Tá? Primeiro porque assim, o processo de globalização ele não é recente. Quando você olha as cadeias de suprimento, da onde vêm os produtos, como eles são produzidos, isso, essa diversificação ela vem acontecendo há décadas. E hoje, assim, um número importante, 40% da importação dos Estados Unidos é para justamente bens intermediários, que são parte de produção de bens finais. Não é da bugiganga que o cara compra na Quinta Avenida, da coisa ali made in China, da estatuazinha, não é isso. Isso também, mas isso você pode acabar. O problema é que você precisa, é só olhar.
o que fala o Tim Cook, tem o presidente da Apple, tem uma reportagem não, um discurso dele dizendo justamente isso. Ele falou, o que eu consigo produzir na China, eu não consigo produzir nos Estados Unidos. Não é uma questão de opção por ser mais barato só. Hum, Especialização de mão de obra, diferenças de tecnologia, você não consegue. Então, o fato é, não é só custo. não Tá. dá para você, em um ano ou 2 anos, transformar mudar essa cadeia de produção do jeito que ela veio sendo construída nas últimas décadas. Não dá para você mudar isso em 2 anos. O que que ele vai fazer? Ele vai mudar algumas relações, então você vai viver num mundo com mais tarifas, e alguns setores, algumas indústrias, você vai trazer para dentro dos Estados Unidos ou para perto dos Estados Unidos. Aí muita gente fala, mas isso aí é o Trump que está fazendo? Não é só, quer dizer, ele está incentivando e ele está acelerando esse processo. Mas esse processo tem dois nomes lá, o pessoal fala nearshoring, onshoring, eu não sei, reshoring, enfim, tem vários. Mas o conceito é você trazer as indústrias, as empresas que estavam produzindo bens em outras regiões para dentro dos Estados Unidos ou para próximo dos Estados Unidos. México, por exemplo. Canadá, México, México. Brasil, alguma coisa de Caribe e tudo mais. Isso daí ficou muito claro quando você teve aquela quebra da cadeia de suprimentos por conta do Covid. Tá. Esse processo não começou agora, Couto. Ele já vem há muito tempo. Tanto falava-se de México, falava de Canadá. O que ele está fazendo é acelerando esse negócio. Então a gente deve ver com certeza, e isso tudo aí entra num campo um pouco mais, talvez mais até delicado, que é uma percepção que ele tem, e aí você vê em história, vem dessa coisa de você ter os impérios que vão crescendo e em algum momento eles entram em conflito. Então você tem claramente um império em decadência nos Estados Unidos e um império em ascensão, que é a China. Em algum Verdade. momento Isso aí essas não dá duas para. forças vão colidir. Pode ser que isso não acabe que não seja na forma de uma guerra formal, né? Mas você vai ter estresse desses dois grupos, É dessas duas natural. potências, e já está acontecendo É. isso. A guerra comercial já vem desde a época do primeiro governo Trump, não é Aí lembrar de que o agora. Biden não aliviou também, né? Não, Com não, não várias veio. restrições Então para a você China. tem isso ficou muito claro quando veio o Covid, falou, pô, a gente depende da China. Se a China mudar a chave ali e fechar a porta para alguns produtos, a gente quebra a nossa indústria aqui, porque a gente depende muito deles. Então, estrategicamente, ele está fazendo esse movimento. Então, quem fala, ah, não, porque ele é louco, ele está fazendo isso, não, não é. Eu acho que tem um plano um pouco maior, é um pouco até mais ousado. Acho que existe sim essa visão geopolítica para reduzir um pouco, vamos dizer, na medida do possível, essa questão de divergência com China, ou para se precaver de alguns riscos, e principalmente nessa questão econômica, né, de supply chain, né, Tá. de oferta. Então, acho que essa é a principal razão. E eu acho que também existe a preocupação, como eu falei, a preocupação da dívida, porque isso também acho que é uma luz amarela que acendeu. E aí vamos tentar ser um pouco mais racionais. Assim. Muita gente fala, mas agora os Estados Unidos vai perder o grau de investimento. São três agências, essa última agência que mudou, na verdade ela alinhou com as duas primeiras, sendo que a primeira agência já tinha dado corte em 2013, nem lembro quando É. foi. Faz Foi muito 13, tempo. alguém me falou Foi comigo. muito tempo Foi 13. atrás. E a segunda seguiu um pouco depois e a terceira alinhou. Mas não é que ele mudou o norte para baixo, não mudou nada. E no curto prazo, muita gente fala, bom, o que que isso representa? O mundo tenta, e eu acho que é um processo de longo prazo, de- ele tenta diversificar essa exposição aos títulos de dívida americana, mas na prática você não consegue fazer isso do dia para a noite. Sim, ok. Então, um processo que vai demorar muito, e eu brinco, não é tradable, a gente não consegue fazer. É tradable marginalmente. Você vai ver o seguinte, você vai ver os bancos centrais comprando ouro, alguns fazem reservas em criptoativos, mas assim, o volume que você ainda vai ter disponível para investimento nos treasuries é muito alto. Seria alguma coisa de décadas. Se Décadas, possível, pelo décadas. menos.
Então, assim, então não dá para a gente imaginar que o pessoal, mas vai ter um colapso na dívida americana, você vai fazer o quê com esse negócio? Você vai comprar ouro? Não tem ouro para tudo isso. Vai comprar Bitcoin? Não tem Bitcoin para tudo isso. Vai comprar título da dívida da China? Não é um Você parceiro vai, bem mais. é difícil, né? Vai. Você Agora, pode para a até Alemanha, né? diversificar a Europa, quase fiscal da Europa é horrível. Então, assim, é complexo. Você não consegue fazer essa mudança do dia para a noite. Aí você, então, tira o catastrofismo da história e vamos olhar o que vai acontecer. O presidente do JP Morgan, o Jamie Dimon, fala, você vai ter, ele usa colapso, né, no termo, na renda fixa nos Estados Unidos. Eu não acho que vai ter colapso propriamente dito. O que você trouxe, e é um fato, é que você trouxe volatilidade para os mercados de bonds. Então, quando você olha para frente, os mercados de bonds americanos, você vai ter mais volatilidade do que você tinha antes. Ok. Isso sim, eu acho que assim, a gente vai ter, por exemplo, uma situação que a gente está vendo hoje, curva de juros positivamente inclinada, num cenário onde você espera recessão. Por quê? Verdade. Isso é contra os livro-texto, né? É Você verdade, espera a verdade. recessão, você deveria ter uma curva negativamente inclinada e não está tendo isso. Você está tendo volatilidade, então você trouxe mais volatilidade para o mercado de bons. Tudo isso que ele está fazendo tem implicações de curto prazo. Então, muita gente fala, bom, mas tarifas e tudo mais, o que que isso vai representar? Acho que tem duas coisas muito claras que as tarifas vão trazer. A primeira é o impacto de curto prazo nos preços. Inflacionário. Então, aí eu tenho, até vou ouvir as críticas como economista de formação, inflação no texto é aumento é expansão monetária. Isso não é expansão monetária, é mudança de preço relativo. Quando você aumenta a tarifa, você tem aumentos de preços relativos que podem ser substituídos, podem. Então, assim, por mais que você tenha contaminação dos índices e tal, isso tem e tal, pode ser, não fala inflacionário, vai ser de meio a um ponto a mais. Ele e aí eu concordo lá com o Paulo quando ele fala isso aí é transitório. Isso é pontual. Então, você vai ter um primeiro impacto de preço, e vamos chamar de inflação, mas você vai ter um primeiro impacto de preço, mas você também vai ter contratado uma redução da atividade. Ok. De quanto é isso, a gente não sabe dizer. Nem o Fed sabe dizer, ninguém sabe. Tá? Estima-se entre meio e 1% de queda de PIB, talvez seja um número que a gente possa assumir. Mas, então você tem esse primeiro impacto de inflação, segundo impacto de queda de atividade. O Fed faz o quê com isso? Nada. Ele fala, eu vou esperar para ver. Só que o problema de esperar para ver não é só do Fed. Esse wait and see que a gente vê nos Estados Unidos é também do empresário, é do consumidor. Então, quando você olha os dados, tá, e aí a gente olha números interessantes, você fala assim, bom, como é que está se comportando o investidor? Como é que se comporta o empresário? O cara fala assim, eu sei que a tarifa não vai ficar onde está. Ela não pode ficar onde está. Onde foi, na verdade. Você está agora Aqueles no momento de 50. pausa, né? Das negociações acontecendo. Ela não vai ficar, naquele número ela não ia ficar. Nós estamos nesse momento de negociação, vai acabar esse período e nós vamos ter um novo patamar de tarifas. Muito provavelmente elas vão ficar acima do que elas eram antes do Sim. Liberation Day. Vai ser maior. Então nós vamos ter um impacto. Só que antes de ter esse impacto, antes de eu saber quanto é esse impacto, eu não vou fazer nada. E aí você tem, como eu estou falando isso por quê? Tirando da onde essa informação? Você tem uma informação, por exemplo, de, de de volume de negócios tinha nos Estados Unidos. Quando teve o aumento de tarifa, que ele foi para 150%, depois foi evoluindo, né, até 150%, esse negócio caiu para um patamar muito baixo, provavelmente zerou, né, ninguém quer fazer nada. Quando voltou, continuou em baixa. Por que continuou em baixa? Porque o cara falou, pô, eu não sei se essa tarifa vai ser 30, 10 ou 50. Não Verdade. sei para onde ela É vai, o então vou passo de esperar. espera. Vou continuar esperando. Você retoma marginalmente as coisas, mas o mundo passa. E isso tudo traz o quê? Volatilidade para todos os mercados. E a gente está vendo essa volatilidade tanto na Bolsa, que também é a mesma coisa. Quando você tem recessão, quando você tem queda de atividade, não precisa nem recessão, mas uma queda de atividade esperada, você
você tem que recalcular faturamento, tem que recalcular earnings, tem que recalcular margem, tem que recalcular tudo. E você não sabe quais vão ser os parâmetros para fazer essas contas novas. Então o mercado fica, pô, vale quanto esse negócio? Eu faço a conta aqui com uma tarifa, é uma coisa, eu faço com outra, é outra coisa, e o Mais mercado uma fica vez, nessa volatilidade louca. E essa volatilidade nos bônus é por causa das coisas que eu falei, e em equities são por essas razões, por imprevisibilidade de conta. tá. Você também não Tá? consegue prever receita Algumas direito, né? exceções eu acho que a gente tem que falar, são importantes quando a gente fala dos Estados Unidos, que eu acho que são mais movimentos seculares, assim, ou coisas mais estruturais, que eu acho que, de certa forma, elas também estão contaminadas por volatilidade, mas elas têm algum tipo de isolamento em relação a esse problema. Acho que são dois setores que a gente precisa prestar atenção. Um é óbvio, tecnologia, inteligência artificial, tudo que envolve esse mundo tem um peso diferente, tem uma dinâmica um pouco diferente, porque isso está acontecendo e não vai parar por causa de tarifa, por causa disso ou daquilo. Você pode ter mudanças é, de empresa A para B ou de um fornecedor A para um outro, mas, enfim, o movimento ele vai acontecer, está acontecendo e provavelmente vai ser muito maior do que Tá. ele. E o segundo, que é um pouco, olha, menos são os industrials. Por que isso daí? Porque você tem dois impactos, né? Duas coisas importantes. Primeiro que você precisa de infraestrutura para justamente viabilizar esses investimentos em tecnologia. Ok. E o segundo, e aí é um pouco mais complicado, é que você vai ter necessariamente um período de aumento de gastos com defesa. Tá. Os países todos vão precisar gastar mais dinheiro com Aí você fala ali defesa. Europa, particularmente. Europa, Estados Tá. Unidos. E Então, você acha defesa, que tem uma volatilidade, uma tensão eu maior acho que que existe aqui? sim, e assim, a gente vê. Questão geopolítica maior. é, e, e defesa hoje não é só, ou talvez seja muito menos tanque, munição, pólvora e tal, é muito mais tecnologia. Esse A negócio aí, guerra hoje é a uma guerra Ucrânia e a tecnológica. Rússia, é negócio de drone para lá e para cá. Não sei nem como é Exatamente. que faz Então, na controle remoto. margem, o investimento que se tem é investimento em tecnologia. Tecnologia bélica, mas é tecnologia. Então, você tem as empresas de defesa e tal. Isso daí vai ter todos esses. Tá. Mas eu acho que. Então, são setores que provavelmente vão continuar performando, ou vão ter performances interessantes, independente dessa volatilidade de curto prazo, vamos dizer assim, que é gerada por essas decisões políticas. Agora, o que eu não concordo, eu tenho de novo, várias críticas às condições de política e tal. Agora, não dá para dizer que não tem método e que é uma coisa atrapalhada, isso não é verdade. Pode discordar de tudo. Agora, que é uma coisa sem pensar e Também sem não, razão, não eu dá acho para achar que que ele é maluco, né? Acho que não, talvez o método, como você o falou, método é é que seja um complexo. método muito histriônico, muito de. Tem gente que está lendo aquele livro, eu não li, né, o livro de negociação do Trump, né? Que é o seguinte, né? Começa com preço muito alto, peita o cara, Ele depois está volta. fazendo isso, né? E aí talvez seja isso, né? É. É uma técnica de negociação, mas quando você bota isso em escala global, Mas até eu estava falando alguns bastidores, né? Quando houve muita briga dentro do próprio partido. Houve críticas à política tarifária. O próprio Trump chamou lá o secretário de Comércio de Moore, ele usou o termo, secretário imbecil, não sei qual a tradução, mas teve essa discussão. Teve a situação quando a primeira vez que ele falou mal do Powell, primeira vez que ele falou que sim, ele estava atrasado, que ele ia cortar juros e tal, o Steve Bannon falou para ele: pô, você está louco, não faz isso. Gerou uma volatilidade enorme no mercado, você lembra disso? lembra? Até Porque eu questionando a liberdade do Banco Central, isso depois ele tirou um pouco o pé das críticas, mas essas discussões vinham na base do partido. E tem uma coisa que a gente tem que lembrar também que é muito importante, você está muito vendo com os importante. bastidores ali, a gente Isso é nem sempre relevante, vê que. assim, porque ele foi eleito com esse discurso. Sim, não, Então, o não, isso americano eu acho que médio comprou essa coisa, America First, aquela coisa toda. A gente foi abusado todo esse período. Então, ele tem esse mandato. Só que acontece, né? Quando ele começa a implementar isso a gente viu claramente. Eu vi isso, assim, na rua.
O, o mesmo eleitor que comprou esse discurso, Hum. eu brinco que é como se fosse um cara que vai na nutricionista. O cara Ah, tá meio acima do peso, vai lá e fala, não, quer emagrecer. Fala, não, você vai emagrecer, você vai ficar, ó, zerado. Fala, pô, beleza, você é a melhor pessoa do mundo. Aí chega a dieta pro cara. Tem que comer brócolis, couve-flor, não pode beber, não pode comer doce. Fala, pô, não quero isso aí, é ruim. É a mesma coisa. Então ele prometeu, o eleitor falou, não, os Estados Unidos vai ser o primeiro lugar, a gente vai ter emprego, vai baixar imposto. E ele começa com um método de uma forma onde, pô, não é isso que está acontecendo, né? é, O cara está vendo o preço subir, está vendo faltar coisa, porque não tem importação. E ele fala, pô, não é o que eu estava esperando. Ou, vamos dizer de outra forma, eu tenho que esperar isso dar certo para ter o benefício disso isso. acontecer. E Talvez isso a talvez não venda. dê certo. É, Ou se der certo, vai demorar um ano. Então o cara. E o descontentamento aparece já. E temos que lembrar o seguinte: esse mesmo cara que votou nele que está chateado, então quando a gente olha os confiança do consumidor caindo, que aconteceu, né, teve uma queda significativa nos últimos 2 meses, recuperou bastante depois, mas isso é reflexo dessa frustração. E qual que é o problema desse negócio? Você tem eleição agora, daqui a um ano que vem. ano que vem, Midterms. novembro de novo, né? É, Outubro, acho. é o ano que vem. Mas você Tá. tem para Senado, para Congresso. Se você não conseguir resultados, eu digo satisfatórios, não estou dizendo extremamente positivos, mas minimamente satisfatórios nesse período, o que vai acontecer com o Partido Republicano nas eleições? Ele vai tomar um pau e vai perder todas as vantagens que ele tem, tanto na Câmara quanto no Senado. É, porque hoje ele está meio ali magnânimo, né? Tem a Ele tem maioria. maioria nas duas casas, mas ele vai perder isso daí. E vai ser um vexame. Então, assim, existe sim uma pressão política dentro do partido de dizer para o Trump o seguinte: também, você está fazendo esse negócio, melhor que dê certo. Porque se você se atrapalhar nisso, isso pode custar extremamente caro para a gente nas próximas eleições. Então, a pressão política dele é muito alta. Então, quando fala ali chicken out, né, ele arregou. Isso aí. Esse é brincadeira, né? É, Virou o taco trade, né? Trump always chicken out. Virou esse eu já li outro dia, saiu já aqui no Brasil porque também. eu acho que vai ter horas que pô, não dá para esticar a corda aqui O problema é que tão ele parece forte que vai vaidoso, né? quebrar. Parece que Ah, quando isso ele é pega no vaidoso caldo. mesmo. Parece quando. Óbvio, mas assim, mas existe um personagem e existe o cara que toma. Óbvio que o público ele fala, eu nunca vou arregar, eu nunca vou. É, técnica de É, negociação, né? Também. mas sim, existe a pressão. Tem que saber que sim, existe a pressão e provavelmente se ele não conseguir implementar o que ele quiser ou ter sucesso nisso, ele vai ter que realmente recuar em vários pontos. Então é um pouco isso tudo que eu acho que tá em jogo, Agora, entendeu? tem uma coisa que você falou da eleição de meio de mandato. Agora, se ele perder a maioria também, ele, na verdade, talvez não consiga completar o ciclo, né? Não, certamente não consegue. Aí É você tudo muito mais complexo. Aí você fica numa situação que talvez seja meio que um pior dos mundos. Eu comecei a reforma, mas não consigo Não, acabar. você não vai conseguir implementar nada. Né? E ele sabe disso, por isso que tem o timing para ele é muito relevante. De conseguir fazer esse negócio, vai usar as cartas, vai jogar pesado agora. Nessa rodada nova com a China? Não, Tá já está falando? acontecendo, a gente está tendo boas notícias, assim, mas de novo, eu tento não me poluir por informações de dia a dia, né? As Ah, negociações estão acontecendo, a verdade é que precisa chegar no acordo, os dois precisam. porque a China A também China não está. também precisa, não é que ela está alheia a Ela problemas, estava todo mundo especulando que, na verdade, talvez ela tivesse em estagnação, né? Com aqueles é, dados da China que ninguém conhece, ninguém sabe muito bem, esse, né? Mas assim, precisa, é um fato, ela também precisa resolver o problema, e eu e existe pressão também do lado da China. É menos conhecido, mas o Partido Comunista do Xi Jinping, apesar de ser um único partido, certamente dentro do partido existem facções, com né? Existem certeza. grupos de poder que lutam ali para. Então, se um fracasso monumental dele também, né, ou uma demonstração de fraqueza, então tem tudo isso em jogo. Ele também tem as pressões políticas do lado dele, por isso talvez não possa
ceder na velocidade ou na intensidade que precisaria ser feito, mas o fato é que existe a pressão na China, existe a pressão nos Estados Unidos. Lá a gente não tem muita A clareza gente de só como sabe que o que eles querem que a funciona, gente saiba, né? mas tem, é um fato que tem. Então é um jogo, eu brinco, eu sempre falo, isso é uma novela, uma série, talvez, uma novela. A cada capítulo a gente tem novas informações, tem novas, Tá. é, tem evoluções, né, dessa situação toda, mas ela vai chegar uma hora que ela vai ter necessariamente que acabar, E eu ou se acho que não pode estabilizar. demorar muito também, né? Não pode, e eu acho que o timing para isso acabar é justamente essa questão política, e eu acho que quem vai dar esse limite de tempo é justamente essa questão eleitoral nos Estados Unidos. Tá. Ou seja, ele tem que acabar logo para poder ter ali um bom período para a coisa começar a andar, né? Exato. Senão, tá. Ou seja, tem uma pressão grande em cima do Trump também, Muito, né? enorme, Enorme, né? Tá. muito grande. E o Brasil nesse contexto de mundo mais complicado, antes de falar, se quiser, já pode começar a falar de Brasil também no Não, contexto interno. aconteceram coisas interessantes, porque o Brasil melhorou, né? A gente olha os últimos comportamentos dos ativos nos últimos meses aqui, o Brasil melhorou, né? Assim, e é curioso, porque eu acho que essa melhora de Brasil não foi acompanhada de uma melhora de fundamentos. Então, basicamente, aconteceu todo esse negócio no mundo. Isso, obviamente, trouxe atenção para o mundo, gerou Tipo, algum o dólar ficou bem mais legal, dólar estava mais muito fraco, desvalorizado. um pouco. O Brasil estava muito dinheiro nos Estados Unidos, eu acho que teve uma certa migração para mercados emergentes como um todo. O Brasil está muito subalocado, né, em todas as carteiras. Então, você teve algum fluxo, mesmo que pequeno, eu não sei o número exato, mas é uma coisa com 20 bi. Isso mexeu muito com bolsa, mexeu muito com taxa de juros, mexeu fundamentalmente com o Brasil, mas isso não tem nada a ver, pelo menos nesse primeiro momento, com a questão de fundamento. Aliás, quando a gente olha fundamento de Brasil, é mais preocupante do que traz mais preocupação do que alívio. A gente vê um fiscal em rota de colisão, saiu as pessoas viram ali uma um estudo de uma consultoria dizendo que o Brasil não chega a 2027, que quebra antes disso, né? As despesas obrigatórias vão passar, não vai ter espaço para nada discricionário. Isso é muito sério e a gente vê um governo que só tem um foco, que é aumentar a arrecadação. Então a gente vê aumento de imposto em tudo, todas as linhas, tudo que está acontecendo tem aumento de imposto. Não tem um viés, não tem uma preocupação de corte de despesa em nenhum campo. A gente não vê isso acontecer. E para piorar tudo, a gente tem uma situação que para mim é muito, muito desconfortável, que é um governo com popularidade em queda, precisando usar o fiscal para ganhar popularidade. Precisando e que gosta de Não, usar, e né? é o que ele sabe fazer. É. E ele vai fazer. Então você vai ver iniciativas como o negócio da energia elétrica, do gás. Então você vai ter um aumento, e esse período é fundamental, porque é o período onde você tem que gerar essa sensação boa para o eleitor, De principalmente agora, aquele eleitor mais simples, que vai sentir a melhora no bolso dele e vai passar a reavaliar o governo Lula de uma forma melhor. Então ele precisa dessa reversão de expectativa. Então ele vai, assim, quando essa combinação é muito perigosa. Governo com aprovação em baixa, máquina na mão. A gente já está vendo, e isso é uma coisa, outra preocupação, o crescimento do M2, né, da moeda em circulação no Brasil, ele está a todo vapor. Ele está maior do que quase todos os pares, crescendo uma velocidade muito, muito preocupante. Então, assim, quando a gente olha isso, você fala assim, botaram a máquina para funcionar. então, você está vendo inflação. Inflação, a pressão Mais do que inflacionária, está aí previsto já, se bobear. Esses ah, 5,5, talvez. eu acho que esse 5,5 é muito otimista. Uau! Eu, Os assim, 5,5 já está bem acima do teto da meta. mas como é que você... Então, vamos lá, esse é um quadro bem complexo. A gente fala, pô, mas o PIB brasileiro tá bem. 3% ao ano. Não tá.
Esse 3% é a cabeça no geladeira e o pé na fogueira, porque quem está dando o crescimento no Brasil é o agro, 12% de crescimento no agro, todos os outros setores zero negativo. Verdade. Então, se falar assim, a economia está sólida, Consumo das famílias também, né? está Tá crescendo. sólida, então você tá com uma certa fraqueza, por várias razões e tal, isso, aí fala, bom, mas e o desemprego? Está no mínimo histórico. Eu acho, quando a gente olha a forma de cálculo do desemprego, ele pode gerar uma desinformação nesse dado, porque você não considera ali pessoas que não estão procurando. Se você não está procurando emprego, está desempregado, mas declarou que não está procurando emprego, você não entra na estatística. Ok. Então você pode ter ali uma massa de gente que é de falar, eu desisti, não estou nem mais olhando. Ou estou fazendo coisas alternativas, estou trabalhando informal, estou recebendo Bolsa Família, sei lá o quê. Esse cara não está desempregado. Mas esse cara também não está até a página um, porque ele não está recebendo um salário decente, ou ele está subempregado, ou ele está recebendo algum tipo de benefício, mas não compõe o número. Então, quando você olha o número, pô, como você está quase em pleno emprego. Não é. Não é A verdade. qualidade dos empregos também é bem Então, questionável. esse número eu acho que não é um número que a gente consegue falar, pô, vou tomar decisões aqui de política monetária em cima desse número. Eu não acho. Então, assim, é, isso tudo pode ser, de certa forma, dar um alívio quando a gente fala assim, a inflação, por esse enfoque, pode ser que ela também não tenha tanta pressão, porque realmente eu não acho que o mercado de trabalho, diferente dos Estados Unidos, né? Assim, o mercado de trabalho está muito forte aqui, não acho que, eu acho que não está, e você não está tendo esse crescimento que você disse que está. Óbvio que o governo vai usar isso de forma Sim. como propaganda, não, o Brasil está crescendo e tal, mas eu acho que para o Banco Central, eu acho que o Galipo olha isso, o pessoal mais técnico deve falar, pô, tudo bem, a gente está vendo essa pressão está mais lenta. Agora, o que incomoda muito é o fiscal. Você Mas pode isso não ter parece que não tem sinalização. Não, você pode não ter o impacto no emprego, mas o fiscal, a expansão monetária está aí a todo vapor. O parafiscal, né, o governo gastando em áreas que, mesmo que você não faça esse cômputo no orçamento e não faça a conta usando esses valores, você tem vários valores ali, várias linhas que são despesas, que vão ser financiadas pelo, pelo, pelo Tesouro. Por Tá, exemplo, você vai ter que resolver esse problema do INSS. verdade. Quem vai pagar essa conta? Não vai atrás do dinheiro, não consegue, bom, Não, enfim, não vai, esquece. esse dinheiro vai ser pago, muito provavelmente, Contribuinte. pelo contribuinte. Você Contribuinte. tem, você tem todos os empréstimos que o BNDES fez para Venezuela, para outros países. A Venezuela especificamente, porque nós estamos com um problema que não vai receber. Já falou, né? São alguns bis ali que a gente não. Então você soma aqui 5 bi ali, 6 ali, 10 aqui. Esse negócio do precatório parece que está sempre. Então, sempre tem. Então, a gente vai ter, assim, essas. E como você financia isso? Você tem um pedaço ali que vai ser o aumento de imposto, que a gente continua tendo Esse esse pacote agora só negócio tem o mesmo imposto. que não para de aumentar, mas chegar uma hora você vai ter que botar a impressora para funcionar, imprimir dinheiro, essa expansão monetária não deixa a inflação cair. Ah, mas vão ter desemprego, vão ter. Sim, mas de que adianta isso? Você tem uma máquina. E o dinheiro, a expansão monetária é clássica, o dinheiro é um bem como qualquer outro. Você negocia o dinheiro em relação ao preço do dinheiro em relação a outros bens. Você tem o dobro de dinheiro circulando, teoricamente ele vale metade. Né? Isso tem um gap, né? Isso não acontece do dia para a noite, você tem um processo para isso daí entrar no sistema e tal, mas isso é inevitável. Isso não existe. Tem gente que criou essa teoria Tem né, como é que é a nova a teoria nova teoria monetária, monetária. né? Isso daí Até acho o que Lara Rezende, André Lara não Rezende. vamos falar mal de ninguém, mas é assim, Não, mas é um cara que não, temos que respeitar, né? sim, Comprou a sim. ideia. Mas assim, não há, eu acho que por algum momento funcionou, acho que é uma discussão muito mais acadêmica, mas praticamente o laboratório do mundo se provou
em todos os casos que isso não aconteceu. Onde você pode ter delays, mas você teve inflação logo depois, você teve resposta monetária grande. Então, é muito difícil entrar defender isso hoje. Eu acho que a gente vai ver esses efeitos no Brasil, como já viu em outros Deixa eu lugares. te fazer uma pergunta. Da outra vez que a gente conversou aqui, a gente estava num período pré-Galípolo na presidente do Banco Central. Você acha que o Galípolo hoje ele é um fator que causa mais tranquilidade ou menos tranquilidade, ou intranquilidade, né? Não, Naquele período estava sendo subjúdice tá ele, todo né? mundo. Eu acho que o Galipo tem feito um bom trabalho no Banco Central. Assim, existia uma dúvida muito grande no Isso, mercado se ele que ia causou volatilidade. seguir pelo lado político ou pelo lado mais técnico. Eu acho que todas não só nas reuniões, mas nas manifestações públicas dele, ele deixou muito claro que ele está indo pelo lado técnico e muitas vezes até em desacordo com o próprio PT. Né? A gente já viu Sim, situações onde a Gleisi Hoffmann tentava jogar a culpa lá no Roberto Campos e ele falou, não, essa decisão é desse colegiado, é desse Banco Central, a gente vê desse jeito e tal. Então, assim, ele já está lá há algum tempo, eu acho que ele tem feito um trabalho muito técnico, e então, indo para as tuas respostas, eu acho que a atuação desse Banco Central tem dado, para mim, pelo menos, mais tranquilidade do que dúvidas. É óbvio, o mercado sempre vai prestar atenção nas decisões, porque como ele foi indicado pelo Lula, ele é um cara que transita bem no PT, a gente sempre vai ficar em dúvida, não em dúvida, mas vai sempre sem aquela prestar pulguinha, né? atenção se vai ter algum impacto, alguma interferência política nas decisões do Banco Central, mas isso não parece que está acontecendo. Então, assim, tudo que ele está fazendo está na linha correta. Tá. Então, assim, ponto positivo para esse Banco Central. Ah, que bom, né? Uma perguntinha que está indo para o final, Carvalho, uma questão. Diversificação internacional. O brasileiro parece que começou a experimentar, mas o dólar deu aquela estilingada de final de ano, a taxa de juros está enorme e a volatilidade da Bolsa Americana. Não, teve brasileiro que descobriu que a Bolsa Americana cai também, né? É. No início de ano. E aí, como é que você está vendo? O pessoal tirou o pé, a diversificação, a gente não deveria olhar lá num horizonte mais longo prazo? Como é que até tentar orientar um pouquinho Eu, nossos eu, investidores eu, aí? eu acho que não tirou o pé, ao contrário, Ah, tá? Eu acho opa, que tá, todo mundo continua olhando e eu acho que, pelo menos assim, do nosso lado, o que a gente vê é que a conscientização da necessidade de você ter uma exposição fora do Brasil, ela só tem crescido. E a gente bate bastante nesse ponto, porque assim, hoje até a situação ficou mais fácil, de certa forma, porque antes você não tinha juro, nos Estados Unidos, vamos dizer. Por muito tempo você trabalhou com juro muito baixo, ou sim. perto do zero. Então você meio que pagava para ter essa diversificação. Você ou ia para ações e ficava 100% volátil ali com a volatilidade das ações e tal, ou você, na renda fixa, não tinha muita opção. Você ficava ali a 1% ao ano e tal. Hoje não, você tem hoje opções de high grades perto de 5, 6% ao ano. Você está falando de Great Grace, estão falando de empresas Empresas americanas. americanas com nível de crédito e de risco de crédito baixo, perto de 5, 5 e pouco, dependendo do prazo. E eu gosto de falar num cenário. Assim, e hoje a gente está nos Estados Unidos com uma taxa no campo restritivo. Vou falar, qual é o juro neutro nos Estados Unidos? A gente não sabe, ninguém sabe isso. Se soubesse, ia ganhar o prêmio Nobel. Mas ela deve ser perto de 3. Pode ser que estruturalmente ela suba por conta Volatilidade dessa má e tal. volatilidade, por conta dessa diminuição da percepção de crédito dos treasuries e tudo mais, mas você certamente é abaixo de 4,5. Pode ser um pouco abaixo, muito abaixo. Tá 3,5, 3,75, mas você tem uma gordura, você está no campo restritivo, monetariamente falando. Então, assim, por mais que você tenha vol nesse negócio, você consegue hoje alongar com uma certa margem de segurança. Tá. Então, assim, Tem uma gordura. obviamente, quando você fala de high grade, por menor que seja o spread do high grade para o treasury longo, você tem alguma coisa, 50, 60 bips, dependendo
do papel, alguma coisa até mais, mas você pode. Então você tem lá o prêmio do 30 anos, ou do 20 a 30 anos, mais um prêmio por ter crédito privado. Então você consegue fazer uma carteira de crédito, de renda fixa, com rentabilidades ali perto de 5,5% ao ano, que você tem duas opções. Vai, não é duas opções. Você pode até levar isso para o vencimento, que não é ruim, mas eu até acredito que você vai ver no médio prazo um fechamento de taxa nesses vértices. Tá, Com volatilidade. Pode ser que antes de ir para 4,5 ou para 4, ela pode ir para 5 e pouco. tá. Pode acontecer. Mas se a gente pensar que esse juro restritivo já está aí há muito tempo, ele vai começar a fazer, e já está fazendo efeito, e os próximos movimentos do Fed vão ser de corte de juros e não de aumento de juros, ele pode demorar o ano inteiro, pode ser que não corte esse ano. Vai até dar um aumentinho no meio do caminho. Qualquer... Hoje não está Enfim, nos preços, tá, mas pode, dependendo da situação. Mas hoje você fala em dois cortes, ou em um corte, ou em nenhum corte. tá. Mas, assim, é muito mais provável hoje que o próximo movimento seja de corte e não de aumento. Então, você Tá. está lá posicionado num vértice mais longo, etc., você está ali coletando seus juros, com proteção numa moeda. E aí não é, mesmo que você fale, o dólar pode ser que perca valor em relação à cesta de moedas global, então, mas você está falando o seguinte: nós aqui pensamos no real e no dólar. Tá. Se você quer ficar, provavelmente, assim, a não ser que você haja uma mudança muito grande de fundamento de Brasil para o real se valorizar relevantemente em relação ao dólar, você, no longo prazo, você sabe que a moeda que desvalorizar mais é a moeda, é o real, não é o dólar. Então você vai Sim. ter essa proteção no longo prazo. Então eu acho que tem essa vantagem da renda fixa e tem a questão que eu acho que o investidor já aprendeu, que o Brasil tem muita coisa boa para a Bolsa. Alguns setores são de ponta no Brasil, serviços, agro, bancos e tudo mais, mas alguns você não tem acesso. Então você quer ter acesso à tecnologia, por exemplo, Que é um grande ramo, você né? tem que ir para fora. Não tem jeito, você tem que comprar as empresas que estão na ponta da tecnologia. E para fazer isso, você tem que comprar, você tem que se posicionar na Nasdaq, ou especificamente algumas empresas, inteligência artificial, você tem que ter lá um pacote de empresas específicas, não tem muito jeito. Então, quando o investidor percebeu isso, ele falou: bom, então tá bom, eu vou ter entre 10 a 30, 40% do meu patrimônio investido em teses, que não é só a proteção, ele acha que tem teses de investimento que ele consegue acessar só tendo dinheiro lá fora. É, não tem mercado aqui dentro, né? Exato. Não tem mercado. Meu Carveles, infelizmente chegou a hora. Uma É, pena, mas a muito bem, conversa, como sempre, foi ótima. muito boa. Alguma coisa a mais que a gente tenha esquecido aqui? Não, acho que não. Acho que é isso. É Sabe? isso. Você que é o Depois a gente chefe marca de outro. cerimônias aí, você me diz. Tá certo, Carvalho. Super Obrigado. obrigado, meu cara. Obrigado. Conversa ótima mais uma vez. Minha gente, mais uma temporada. Se eu não me eu não sei, vou, posso estar errado, acho que é a 10ª, não sei, ou é a nona, não sei. Já mais uma temporada de investimento aberta que acaba, minha gente. Dessa vez com Marcelo Carveles. Obrigado, minha gente. Abraço.